Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Gente, eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês, nesse domingo, sobre vocação. E ao falar de vocação, a palavra vocação é uma palavra de origem que vem do latim, e ela significa chamado. E eu então defini para nós essa manhã que nós temos um grande chamado, que é a vocação primária. E nós temos depois diversos outros chamados que nós estamos chamando de vocação secundária. Eu estou colocando todos esses outros quesitos dentro dessa vocação. A vocação primária é a vocação que Deus faz a todos nós. Quando Deus diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Isso significa que todos nós somos chamados por Deus para glorificá-lo. Louvar não é necessariamente cantar. A música pode ser um instrumento de louvor. Entretanto, louvar significa engrandecer a Deus. E nós louvamos a Deus por palavras, por atos, por ações, de diversas maneiras. Outro texto que poderia servir de base para nós entendermos essa vocação primária se encontra, por exemplo, em Colossenses, onde diz que todas as coisas subsistem nele, em Deus, e que tudo foi criado por ele e para ele. Então significa que todos nós existimos para ele. Essa é a nossa vocação primária. Essa é a vocação maior para todo ser que vive. Todo ser vive pela vontade de Deus. Nós só viemos a existir por sua vontade e existimos para ele. Fora dele, perdemos o sentido de existência. Então, essa é a vocação primária. E a vocação secundária é aquela que nós exercemos no nosso dia a dia, em nossos papéis. Você, às vezes, o faz na sua profissão, você o faz quando família, sendo pai, sendo mãe, você o faz sendo filho. Dentro desse nosso ser, onde somos em cada local, onde exercemos papéis diferentes em cada local, nós temos então aqui que eu estou chamando de vocação secundária. A vocação secundária, como vocês podem ver aí na tela, ela precisa estar inserida na vocação primária. Ela tem que ser absorvida, se assim posso dizer, pela vocação primária. Então, quando eu me relaciono com o meu papel profissional, seja eu médico, advogado, professor, seja qual for, mecânico, pintor, seja qual a área que você escolheu para servir, e preste atenção que eu estou usando a palavra servir, a sua profissão, ela precisa servir a vocação primária da qual você é chamado. Ela tem que servir para glorificar a Deus. Ela não é um instrumento para você se enriquecer. Ela é um instrumento para que Deus seja glorificado através dos dons e habilidades que você recebeu. Depois nós vamos falar um pouco mais disso à noite. Mas, dentro dessa vocação, nessa manhã, eu quero trabalhar nesse papel onde nós somos profissionais e também nós somos pai, mãe, filho, vivemos uma relação familiar. Ambas vocações precisam existir sobre ou dentro do aspecto da primeira vocação. Eu preciso ser pai, eu preciso ser mãe, de maneira que glorifico a Deus. Eu preciso ser filho, de maneira que eu glorifico a Deus. Eu preciso me relacionar com a minha família e com o meu trabalho, de maneira que ambos possam glorificar a Deus. Então, eu quero conversar um pouco sobre essa questão de trabalho e família, porque muitas famílias acabam sendo destruídas por uma má compreensão nessa relação trabalho e família. Então, nessa manhã, eu quero mostrar que o trabalho existe para o sustento da família, e não a família para o sustento do trabalho, porque algumas vezes nós invertemos este papel. E eu quero convidar então vocês a ler comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10 ao 12. Nós não temos esse no PowerPoint. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10 ao 12.
Diz assim o texto da palavra: quando ainda estávamos com vocês, Paulo está escrevendo, então ele está dizendo a respeito dele, quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Amém? Alguns, só para nós entendermos o contexto, alguns tessalonicenses, numa expectativa de que Jesus voltasse, eles abriram mão de trabalhar. Pô, Jesus vai voltar mesmo, né? Para que eu vou ficar trabalhando, né? Eu vou ficar de boa, na hora que ele voltar, estou pronto já, né? Eles abriram mão de trabalhar. Só que eles abriram mão de trabalhar, mas precisavam comer, né? E aí o que eles faziam? Eles iam comer na casa de quem estava trabalhando, né? Era fácil resolver isso, né? Afinal de contas, alguém está trabalhando e eles estavam vivendo de maneira ociosa. Eles estavam sendo, bem no nosso termo, folgados, né? E usando de uma expectativa da vinda de Jesus para viverem ociosamente, né? Acomodados, né? Bom, nós vamos passar o dia dormindo na rede, depois os outros trabalhos, a gente vai lá e come, até Jesus voltar, a gente não precisa mesmo trabalhar e tal, usando disso como pretexto. E Paulo escreve para eles: se vocês não querem trabalhar, também não coma, filho, porque o comer, o se alimentar, faz parte daqueles que trabalham, daqueles que vão e plantam e depois colhem o que plantaram. Mas se vocês não querem trabalhar, não querem plantar, também vocês não têm o que colher. É isso que Paulo está dizendo. E além de não trabalharem, por ficarem tão ociosos, eles ainda se intrometiam na vida alheia, né? Eles ficavam lá dando piteco na vida dos outros, né? Vai comer na casa da pessoa e ainda fica dando piteco lá, né? Na vida. Estava tudo errado e Paulo está chamando a atenção deste pessoal. Bom, em Efésios 4:28, eu vou unir esses textos para o nosso pensar. Efésios 4:28, Paulo está orientando a igreja, e nós falamos disso no domingo passado, quando Paulo começa então a orientar a igreja para que eles vivessem uma unidade, vivessem em paz. E Paulo vai dando algumas orientações. E dentro dessas orientações, nós encontramos esse verso 28, que diz assim: o que furtava, não furte mais. Possivelmente, então, nós podemos, através desse texto, dizer que havia algumas pessoas que se converteram e que tinham um mau costume, né, de furtar. E aí Paulo está dizendo: você que furtava, não furte mais, mas antes, trabalhe. E aí veja só, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O que esses dois textos nos apresentam é que o trabalho é bem claro dentro da Bíblia como a fonte para prover o sustento que nós necessitamos, né? O alimento que nós necessitamos. E aqueles, então, que não trabalhassem, não deveriam comer, segundo Paulo, né? Afinal de contas, você não quer também trabalhar, não quer ajudar, não quer colaborar, então também não desfrute daquilo que os outros estão fazendo, trabalhando, suando. Mas também ele apresenta em Efésios que o trabalho não é só para sustentar a si mesmo, mas acolher aqueles que estiverem também em necessidade, socorrer aquele que estiver em necessidade. E ambos os textos já nos mostram que existe necessidade e existe o folgado. Percebe? Para o folgado ele diz assim: não coma, filho, não coma. Você não quer trabalhar, não coma. Agora, existem pessoas que estão lutando, trabalhando, estão tentando, mas não conseguem, né? E aí tem necessidade. E aí ele fala que a gente deve prestar socorro, trabalhe e ajude os que têm necessidades. E nós precisamos aprender a diferenciar isso. Mas o que eu quero nessa manhã trabalhar com vocês, essa questão que nós exercemos ou que nós hoje compreendemos sobre trabalho, tá? Eu acho que estamos trabalhando de maneira errada, vamos assim dizer, né? Nós estamos elevando o trabalho a uma categoria em nossos dias que não deveria ocupar.
ou que está trazendo para as famílias grande prejuízo. E é sobre essa questão que nós vamos lidar nessa manhã. O trabalho, hoje em dia, é visto como fonte de realização. Então as pessoas buscam o trabalho pensando desta forma se realizarem, se encontrarem pessoalmente, se tornarem felizes por meio do trabalho. O trabalho é posto como a fonte dessa realização. Isso eu acredito que é um problema em nossos dias. Deus não criou o trabalho para que o homem se realizasse por meio do trabalho, no trabalho em si, mas para sustentar a vida e para, através do trabalho, servi-lo e glorificá-lo e dessa forma poder também ajudar o seu próximo. Mas muitas vezes nós hoje temos trazido para o trabalho, para a nossa formação profissional, um desejo de sucesso. E aí nós fazemos com que o trabalho se torne o objetivo maior de nossas vidas, abaixo da própria família. E então nós começamos a gastar horas e horas em busca de nos aperfeiçoarmos para o nosso trabalho. Afinal, o próprio mercado lá fora exige de nós que sejamos cada vez melhores. E nessa busca intensa de sermos melhores, e começamos a buscar cursos e mais cursos, e isso e aquilo, nós deixamos a família de lado. Deixamos a família de lado. Afinal de contas, eu não tenho tempo para brincar com meu filho, para parar com ele e ouvi-lo, fazer um desenho, rolar na grama com ele. Eu não tenho tempo para dar atenção à minha esposa, ou a esposa ao marido, porque hoje também a mulher está nessa correria no mercado. Eu não tenho tempo. Eu preciso fazer os diversos cursos exigidos dentro da minha área profissional, e eu não estou querendo dizer aqui, preste atenção, que você não deva fazê-los. Porque eu sei sim que lá fora há uma exigência, e que se você não fazê-lo, você vai ficar para trás, e amanhã você pode ser o desempregado, não é verdade? Entretanto, você precisa estabelecer tempos, prioridades, nessa relação de forma equilibrada, para que você tenha tempo com seus filhos, para que você tenha tempo com a esposa, ou a esposa com seu marido, para que a família seja a fonte da realização e o trabalho o meio para você sustentar a família e caminhar, mas não inverter esta situação, porque é o que muitas pessoas acabam por fazer. Coloca o trabalho como a sua fonte de realização e tenta usar os familiares para se manter nessa fonte de realização. E aí a esposa pode virar simplesmente a empregada da casa, ou o marido o empregado da casa, e não existe relações profundas, afetivas neste casamento. Cada um está correndo atrás do seu próprio sonho. Afinal, eu quero ser bem sucedido profissionalmente. E o que eu gosto é de poder chegar lá na empresa e as pessoas olharem assim de baixo e falar: poxa, esse é o cara. Ou essa agora, né? É a mulher, né? Essa é a mulher. Enquanto isso, a tua família está relegada, abandonada. Teu filho está sendo educado por uma babá, ou teu filho pode estar sendo educado pela escola, porque você nem sabe o que acontece, você não acompanha, não há tempo. A profissão, hoje em dia, ela é assim, ela se tornou maior do que a família. E não era assim, mas eu digo para você, claro, você pode se sentir bem profissionalmente, e eu vou falar disso à noite, mas a realização do ser humano, ela deveria se encontrar na família, porque é na família onde Deus se faz presente, onde Deus ensina a cada um de nós a amar, a sermos mais humanos. Não é no trabalho, é na família, e ali você deveria se sentir realizado quando você abraça a sua esposa, o seu marido, quando se beijam, quando se amam, quando você curte o teu filho, a tua filha,
Quando você os vê crescer e faz parte dessa história, e você está vendo eles progredindo, crescendo, e você se sente realizado porque você vê que está fazendo um serviço a Deus através da sua casa. Realizado quando você ajuda o seu próximo, porque você pega do seu trabalho e transforma em fonte para abençoar. Mas não realizado por causa de um status que o trabalho pode te dar, por causa de uma posição. Precisamos cuidar com isso. De onde vem esse pensamento que tem crescido em nossos dias, né? Que o trabalho é fonte de realização? Da onde está surgindo? Eu vou dizer, no meu modo de ver, vem de uma sociedade hedonista, onde o prazer e a felicidade são o centro da vida. Tudo hoje se fala e se vende com a ideia que você tem que ser feliz. Você tem que ser feliz. E não importa nada, você tem que ser feliz. E é claro que todos nós gostamos dessa ideia. Afinal de contas, poxa, quem não quer ser feliz, né? Quem não quer todo dia estar pulando de alegria, né? Mas não é assim. Não é essa a verdade. Essa não é a ideia de ser o ser humano. E é por isso que, sabe, cada vez nós estamos vendo mais pessoas depressivas, mais pessoas sofrendo com doenças psicossomáticas, com doenças das mais diversas, porque elas acreditam nessa ideia, elas compram essa ideia, e aí vão para o trabalho esperando serem felizes no trabalho. Entram num casamento esperando serem felizes. Tudo que faz, ela sonha em ser feliz, mas ela sonha a partir dela ser feliz, e não dela se doar para fazer o outro feliz. E na medida que eu me torno mais egoísta e eu quero ser feliz, aí eu fico esperando que todo mundo me sirva. Então eu entro num casamento numa expectativa que as pessoas me sirvam, dessa forma eu seja feliz, e eu acabo fazendo com que o meu casamento seja infeliz. Porque do outro lado existe uma outra pessoa que também está esperando receber felicidade, e cada um entra neste conceito diante deste mundo. E assim ninguém é feliz, porque todo mundo vive para si mesmo buscando felicidade. E na medida que nós nos tornamos cada um individualmente buscando felicidade, mais nos distanciamos um do outro. O trabalho, ele sempre existiu na história humana, mas como um meio de sustentação, como nós lemos na Bíblia. Na Idade Média, o trabalho ele estava integrado à família. Pais e filhos trabalhavam juntos, cultivavam a terra juntos e moravam na mesma casa. Compartilhavam do trabalho, pois este era compreendido somente como um meio para sobreviver. Não se faziam planos, não se iam a faculdades, não se tinham, como hoje, diversas opções de trabalho. Ou você era um nobre, dono da terra, ou você era aquele que servia o dono da terra. E você plantava e ele tinha direito, ele era um arrendatário, né? Você tinha um direito daquilo que a pessoa plantava, o senhor da terra. E este senhor da terra normalmente servia a um rei, que aí ele comandava vários senhores da terra. Era assim. Então você nascia e crescia e já ia aprendendo com seu pai o ofício que ele tinha. Se ele era um arrendatário, você ia aprender com ele a plantar, a colher. Se não, se ele era um ferreiro, né, que produzia as armas para os soldados cuidarem da terra, você ia ser um ferreiro. Você não ia fazer uma faculdade, você não ia mudar de ramo. E todo o trabalho era ensinado pela família de forma a se sustentarem. Era assim. Há 2 séculos atrás, 200 anos atrás, pais e filhos também viviam juntos. Nós falamos da Idade Média, eu estou trazendo um pouquinho mais agora para nós. Pais e filhos viviam juntos, cultivavam suas fazendas juntos. Os filhos se casavam e moravam junto com os pais. Atualmente, trabalho e família existem em esferas distintas. Trabalho e família parece que se separou, porque antes era uma esfera só. Você morava com a família e trabalhavam todos juntos. Agora se separou. Esse processo se iniciou no período moderno, principalmente com a industrialização, né, e o crescimento das grandes cidades. Novos campos de trabalho surgiram, novas necessidades surgiram, e não há nada de errado nisso. Cada um hoje possui um trabalho,
E cada um hoje tem um trabalho diferente, um local diferente. A esposa trabalha num local, o marido trabalha em outro local, às vezes os filhos também que já estão trabalhando, trabalham em outro local, e cada um está num local, e as famílias já nem conseguem mais às vezes sentar para almoçar, porque cada um está trabalhando num local diferente, às vezes muito distante um do outro. Muitas famílias já nem conseguem se reunir até nas noites para sentar e jantar, porque cada um já tem suas atividades diferentes. Acontece que o mercado, ele colonizou as famílias. Vocês entendem isso? O mercado colonizou as famílias. Assim como o Brasil era colônia de Portugal, hoje as famílias são colônias do mercado. As famílias que antes tinham no trabalho um meio de sustento passam agora a existir para o trabalho. Os filhos não são formados, preste atenção nisso, para serem hoje homens e mulheres que servem a Deus, que almejam serem instrumentos para a vocação primária que nós falamos no início, que é a vocação de glorificar a Deus. E eu quero dizer que isso acontece dentro da própria igreja. Se você chegar aqui e conversar com pais quando os filhos nascem e eles se alegram com a vinda do bebê, eles já estão sonhando que o filho vai ser profissionalmente. Eles não estão sonhando que o filho vai ser como um discípulo de Cristo, mas eles estão sonhando que o filho vai ser profissionalmente, porque já estão com a mente colonizada. Já estamos também nós tomados pelo mercado, e nós começamos então a preparar nossos filhos para atender o mercado. E eu preciso educar meu filho para que ele seja amanhã um bom doutor, seja ele advogado, seja um médico, seja um engenheiro. Eu preciso preparar meu filho para que o mundo possa recebê-lo. É assim que nós vivemos, é assim na prática que nós vivemos. Dificilmente você conversa com um pai e você ouve um pai falando: eu estou preparando meu filho para que ele seja um grande líder no reino de Deus, para que ele faça diferença em vida, seja um transformador. Não, o sonho de um pai é poder ouvir que o filho dele vai prestar vestibular para alguma das áreas que a sociedade coloca de necessidade de gratificação salarial. Porque se ele falar que ele almeja ser professor, é capaz até de alguém olhar torto para ele. Vai ser professor, né? Mas tem que falar que vai ser médico, tem que falar que vai ser um advogado. E eu não estou criticando aqueles que são médicos porque foram chamados para isso. O que eu estou querendo dizer é que às vezes a sociedade nos impõe valores e nós vamos aceitando isso, porque nos tornamos colônia da sociedade. O mercado está aí e nós somos levados, arrastados. Os filhos, em Deuteronômio capítulo 6, deveria ser formado para a glória de Deus. Nós deveríamos inculcar em nossos filhos os valores de Deus e o amor a Deus. Mas nós preferimos inculcar em nossos filhos os valores do mercado e prepará-los para o mercado político, socioeconômico que nos abraça. Os pais investem tudo, tempo, energia física, dinheiro, para que os filhos possam ser uma boa ferramenta para aquilo que o mercado deseja. No fim, o que nós fazemos é pegar nossos filhos, moldá-los, para que eles possam ser uma peça e uma engrenagem desse mercado, dessa sociedade a qual nós servimos. E fazem isso pensando que estão fazendo o melhor para os filhos, preparando eles para uma vida promissora, para serem bem-sucedidos. Os pais vivem hoje para isso. E abrem mão de tudo, até dos filhos, para poder transformá-los numa ferramenta para o mercado. Por isso, deixam o lar, trabalham horas e horas, fazem cursos e mais cursos e não acompanham o dia a dia dos filhos. Deus nos deu filhos para fazermos deles homens e mulheres para o seu reino e que possam fazer diferença neste mundo dominado pela ganância, pelo mal. E cada um tem o seu dom que Deus tem, seja ele para ser médico, seja ele para ser advogado, mas tudo isso precisa ser canalizado, não simplesmente para atender o mercado, não simplesmente para ser rico, mas para glorificar a Deus. A sua vocação profissional, a sua vocação familiar, a sua vocação precisa estar incluída
na vocação primária que é glorificar a Deus. Como eu disse, à noite nós vamos falar melhor sobre isso. A modernidade, ela trouxe mais opções para nós trabalharmos, mais áreas, para trabalharmos. E essa nova realidade fez surgir então a pergunta: o que quero ser quando eu crescer? O que quero ser quando eu crescer? Por trás dessa pergunta está a ideia da realização pessoal. Alguns sonham em se tornar médicos, outros advogados, professores. Os meninos, quando pequenininho, querem ser tudo caminhoneiro ou jogador de futebol, Depois vão mudando, O trabalho se tornou veículo de realização e não mais um meio apenas de sustento. Acreditam que a felicidade está amarrada a essa realização profissional. E atualmente a família existe para o trabalho e não mais o trabalho para a família. E eu quero concluir com vocês com o Salmo 128, verso 1 ao 6. O Salmo 128. Preste atenção. O salmista começa descrevendo: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida. Veja e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Eu vou fechar aqui com alguns princípios rápidos. Primeiro, versículo 2: você comerá do fruto do seu trabalho. Deus manda você trabalhar. Vai ter com a formiga preguiçoso, não é assim? Deus manda você trabalhar. Trabalhe. Você quer comer? Trabalhe. É do seu trabalho que você irá comer. Essa é a primeira dica de Deus para você que não trabalha. Essa ideia de viver de aposentadoria é uma coisa cultural do nosso país. A Bíblia não fala de aposentadoria. Porque nossa vocação primária é glorificar a Deus. E nós devemos viver toda a nossa vida glorificando a Deus. Pastor, é errado a aposentadoria? Não é isso, gente. Não chega a isso. Você chegou a determinada idade de se aposentar. Mas quando você se aposentar, sirva agora a Deus. Honre a Deus dentro da sua casa. Ensine a palavra para os seus netos. A sua tarefa não parou. Não, agora eu já ensinei tudo, não preciso. Não, ajude a sua família a continuar construindo a base com Deus. Você pode servir na igreja também. Sabe, é estranho o brasileiro, O cara, ele entrou na área profissional e ele já está pensando na aposentadoria. Ele pega a carteira de trabalho já pensando quando ele vai se aposentar. Brasileiro é uma coisa... Mas vamos passar isso para lá, Segundo princípio que a gente aprende aqui: meu trabalho, preste atenção, não é suficiente para o sustento da minha família. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Mas talvez você esteja com isso na sua mente: meu trabalho não é suficiente, pastor. Eu tenho tido que viver da ajuda de irmãos. Eu tenho trabalhado, mas não é suficiente. Eu vou dizer para você, tem 3 coisas que você pode fazer: mudar sua área profissional, já que não está rendendo. Você precisa ver se aonde você está, você tem dom e habilidade para isso. Às vezes você está forçando uma coisa e por isso que você não está conseguindo caminhar para frente. Você pode mudar de empresa. Talvez a sua empresa não valorize aquilo que você faz. Aí você tem que mudar de empresa, buscar um trabalho novo. Ou você pode dobrar o horário de trabalho, Você vai ter que ficar fazendo hora extra para ganhar dinheiro, E sustentar a família. Outro princípio que eu quero rapidinho falar: meu trabalho me realiza profissionalmente, pessoalmente. Amém por isso. Você será feliz e próspero, diz o texto. E eu acredito que o trabalho em si não pode lhe dar uma sensação plena de realização, porque a gente se realiza na soma de tudo que somos. Você pode ser um grande profissional, mas se a tua casa estiver destruída porque você não deu atenção, você não vai se sentir plenamente realizado. Como você pode também cuidar muito da sua casa, mas profissionalmente você também despencou, não consegue nada, você também não vai se sentir realizado. Por isso eu disse, é importante que a gente equilibre todas estas dimensões da vida e de forma a glorificar a Deus. A felicidade do salmista, segundo o texto, está no fato de sua esposa. Preste atenção no que o salmista diz: sua mulher será como videira frutífera.
ele encontra a realização, ele traz o fruto do trabalho para dentro da sua casa e ele vê sua esposa sendo frutífera, abençoada pelo fruto do seu trabalho. E ele vê os filhos, seus filhos serão como brotos de oliveira. E nós devemos lembrar que quando se fala de oliveira na Bíblia, está se falando do povo abençoado, pessoas abençoadas. Assim será a sua casa, através do fruto do seu trabalho. Você precisa equilibrar isso. Não coloque toda a sua vida na realização profissional. Lembre-se que o trabalho é sustento para você se completar e se realizar na sua família. E não inverta isto. Deus possa abençoá-los. Feche os teus olhos. Deus amado e eterno, eu quero te agradecer por esta manhã que aqui estivemos. Eu oro, Deus, para que o Senhor possa nos ensinar a vivermos de maneira que o trabalho realmente ocupe o lugar certo em nossas vidas. E que nós possamos trazer o fruto do nosso trabalho para construirmos uma família abençoada. Que o Senhor nos dê graça e sabedoria. É o que nós pedimos, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.